Meu nome é Robin, tenho 29 anos e sou gerente de investimentos. Quando eu era mais nova, sonhava em conquistar minha independência financeira e, com ela, uma casa que fosse só minha. Passei anos economizando e planejando, colocando cada centavo de lado. Trabalhei muito para alcançar o que eu queria. Eu sabia que, se quisesse algo grande, teria que sacrificar outras coisas no caminho. E foi isso que fiz. Sempre fui muito focada, sabia que minha carreira como gerente de investimentos poderia me proporcionar o que eu queria, mas também sabia que isso exigia trabalho árduo e paciência. Quando finalmente juntei o suficiente, encontrei a casa dos meus sonhos. Era uma casa colonial, de 2 andares, com um grande jardim na frente. Era exatamente o que eu imaginava quando pensava no meu futuro. Estava com tudo planejado, localização perfeita, espaço para crescer, uma casa para começar uma nova fase. Meu marido, Derek, por outro lado, era professor de ensino médio. Ele sempre me apoiou, mas nunca teve o mesmo poder aquisitivo que eu. A vida dele era mais simples e sem grandes aspirações financeiras, o que de certa forma era um contraste com o meu estilo de vida. Embora ele não tivesse condições para comprar a casa conosco, ele estava feliz pela minha conquista. Naquele momento, tudo parecia perfeito. Quando comprei a casa, foi como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Eu finalmente tinha algo que era meu, fruto do meu esforço. Derek e eu celebramos, e a ideia de compartilhar esse sonho com ele me fez acreditar que estávamos começando uma nova fase, cheia de possibilidades. Eu estava realizada, eu tinha a casa dos meus sonhos, e sentia que nossa vida estava finalmente no rumo certo. A compra da casa foi uma realização imensa para mim. Durante meses, meu trabalho foi focado em economizar o máximo possível. Eu planejava cada passo com precisão, até o mínimo detalhe. A sensação de ter alcançado esse objetivo foi única, como se tudo o que eu havia feito até então tivesse um propósito. Por mais que estivesse feliz, sabia que a mudança de vida não seria fácil, mas estava pronta para o desafio. Quando recebi a chave da casa, um misto de euforia e ansiedade tomou conta de mim. Eu tinha o lugar que sempre sonhei, mas, ao mesmo tempo, surgiram dúvidas. A casa era grande, e, com ela, vinham responsabilidades que eu não imaginava. A manutenção, o pagamento das contas, o cuidado com o jardim, tudo parecia maior do que eu imaginava. Eu estava empolgada, mas também me sentia um pouco sobrecarregada. Derek ficou feliz pela minha conquista, mas também estava apreensivo. Ele sabia que nosso estilo de vida agora seria diferente. A casa exigia mais de ambos, especialmente dele, que não tinha os mesmos recursos que eu. Eu não queria que ele se sentisse pressionado, mas sabia que isso poderia afetar nosso relacionamento. Ao mesmo tempo, ele sempre foi muito compreensivo, e eu confiava que iríamos dar conta. Nos primeiros meses, tudo parecia bem. Eu me dedicava ao trabalho, e Derek continuava com sua rotina como professor. Estávamos em sintonia, mas uma coisa estava me incomodando: a diferença entre as nossas situações financeiras. Eu tinha mais controle sobre meu dinheiro, enquanto Derek lidava com as limitações da sua profissão. A desigualdade começou a afetar a dinâmica da nossa casa, e comecei a me sentir responsável por mais do que eu gostaria. Com o tempo, as contas começaram a pesar. As despesas fixas da casa aumentavam, e eu percebia que não era simples administrar tudo. Embora tivesse o controle financeiro da situação, havia dias em que eu me perguntava se estava fazendo a escolha certa. A pressão começou a se acumular, e a sensação de que precisava de mais apoio de Derek cresceu. No entanto, ele tentava me tranquilizar, dizendo que conseguiríamos superar qualquer obstáculo. O maior desafio foi quando Derek perdeu a motivação para continuar buscando oportunidades de crescimento na sua carreira. Ele parecia mais acomodado com a estabilidade do que com a ideia de melhorar financeiramente. Isso me incomodou profundamente, pois eu sentia que estávamos em direções diferentes. Ao mesmo tempo, eu sabia que não podia forçá-lo a ter os mesmos objetivos que eu, mas isso gerava uma tensão constante entre nós. Nosso relacionamento passou a ser afetado por esses conflitos silenciosos. Eu queria alguém ao meu lado que estivesse tão envolvido quanto eu, que tivesse sonhos grandes. Mas Derek parecia estar feliz com uma vida mais simples. Ele adorava dar aulas e se sentir útil, mas não tinha os mesmos planos de futuro que eu. Eu o amava, mas começava a me perguntar se nossos objetivos eram compatíveis. A casa, que antes era o símbolo de uma nova fase,
agora parecia um peso. Cada novo mês que passava, eu sentia a pressão aumentando. O que era para ser uma realização tornou-se um fardo. Eu estava tão focada em manter tudo em ordem e em garantir que as finanças estivessem equilibradas, que comecei a negligenciar o que realmente importava: a nossa relação. A casa, que deveria ser um lar, estava se tornando um estresse constante. As visitas à casa de nossos amigos começaram a afetar meu estado de espírito. Vi as pessoas mais tranquilas, vivendo em ambientes menores, mas com menos preocupações. Eu sentia que tinha feito uma escolha errada ao optar por algo maior. Sentia saudade de momentos mais simples, quando as preocupações eram menores e a felicidade estava nas pequenas coisas. Comecei a questionar se tudo o que conquistei valia o preço que estava pagando. Derek, por sua vez, tentou se adaptar à situação. Começou a ajudar nas tarefas da casa, mas ainda havia uma desconexão. Ele parecia não entender completamente o impacto da minha pressão. Eu precisava conversar com ele sobre o que estava sentindo, mas temia que ele se sentisse rejeitado ou insuficiente. O distanciamento começou a crescer, e, em momentos de silêncio, eu pensava se nossa relação sobreviveria a essa mudança. O ápice desse dilema veio quando, após uma noite de discussão sobre as finanças da casa, ele sugeriu que talvez eu estivesse tentando controlar demais a situação. Ele queria mais liberdade, mais espaço para ser ele mesmo. Foi um choque ouvir isso, pois sempre acreditei que o nosso compromisso mútuo estava acima de qualquer coisa. No entanto, a verdade é que ele estava certo em parte. Eu estava, de fato, assumindo mais responsabilidade do que deveria. Foi aí que a reflexão começou a surgir. Será que eu estava dando conta de tudo sozinha por orgulho? Ou será que, no fundo, eu tinha medo de que, se deixasse as coisas saírem do meu controle, tudo poderia desmoronar? O que eu realmente queria era que Derek se sentisse mais engajado, mas também precisava perceber que não podia carregar todo o peso sozinha. Essa percepção foi um divisor de águas para mim. Após semanas de conversas e ajustes, decidimos que precisaríamos de ajuda. Consultamos um conselheiro financeiro, e isso ajudou a aliviar o estresse financeiro, mas também abriu espaço para conversarmos mais sobre nossos sentimentos e expectativas. A relação entre nós começou a se fortalecer novamente. Apesar das dificuldades, decidimos que a casa poderia ser um lar se conseguíssemos mudar nossa forma de encarar os desafios juntos. Hoje, olhando para trás, percebo que a compra da casa foi mais do que uma conquista material. Foi um teste para o nosso relacionamento, que nos fez entender o quanto precisamos um do outro. Não é a casa que define nossa felicidade, mas como lidamos com as dificuldades que ela traz. Agora, vejo que a verdadeira realização está na parceria, na compreensão mútua, e não nas conquistas externas. Nos meses seguintes, após a decisão de buscar ajuda, começamos a trabalhar juntos de uma maneira mais equilibrada. A relação, antes marcada por tensões e desafios financeiros, passou a ser mais focada no diálogo. Ao mesmo tempo, eu estava mais consciente de que precisava deixar de lado minha perfeccionismo. Em vez de tentar controlar tudo, comecei a delegar mais responsabilidades a Derek, confiando que ele também sabia lidar com as situações. O início não foi fácil, pois os velhos hábitos de controle não desaparecem de imediato. No entanto, o fato de termos buscado orientação financeira foi um divisor de águas. Aprendemos que a gestão do dinheiro não precisava ser um fardo solitário. Ao contrário, quando compartilhamos as decisões financeiras, isso trouxe um alívio para ambos. A sensação de parceria e apoio mútuo fez toda a diferença. Com a mudança no gerenciamento financeiro, as tensões diminuíram, mas surgiram outros desafios. A convivência constante, agora com uma rotina mais estável, exigia novos ajustes. A casa, antes um símbolo de conquista, passou a ser o palco de nossas transformações internas. Começamos a perceber que a forma como lidávamos com os desafios era mais importante do que os próprios obstáculos. Isso nos fez enxergar que o verdadeiro problema não era a casa, mas nossas atitudes frente a ela. Enquanto isso, a pressão social também começou a pesar. Muitas vezes, ao encontrarmos amigos ou familiares, a conversa se voltava para o quanto a nossa casa era grande e maravilhosa. Isso, de certa forma, gerava uma expectativa que eu não queria atender. Eu não queria ser vista como alguém que estava ostentando algo, mas sim como alguém que estava construindo uma vida de maneira mais consciente. Eu queria que as pessoas vissem a nossa jornada, e não apenas a nossa casa.
A pressão externa era algo novo para mim. Antes, eu estava focada apenas nas minhas conquistas pessoais, mas agora, o que parecia ser uma realização se tornava um motivo para comparações. Derek, que nunca foi muito ligado a essas questões de status, começou a perceber o quanto isso estava afetando a nossa percepção do que realmente importava. As comparações com outros se tornaram uma fonte de desconforto e nos fizeram refletir sobre nossas verdadeiras prioridades. Foi nesse momento que decidimos focar mais no que realmente nos fazia bem. Embora a casa fosse um reflexo das nossas conquistas, entendemos que a felicidade não dependia de impressões externas. No final, o que importava era a nossa convivência, o nosso bem-estar. A verdadeira riqueza estava na forma como nos apoiávamos mutuamente, e isso se refletia na maneira como administrávamos os desafios juntos. O lar, que antes era um símbolo de status, agora era um símbolo de parceria. Durante esse período de transição, um fato importante também aconteceu. Começamos a explorar mais a nossa vida social de uma maneira mais relaxada. Deixamos de lado os eventos grandiosos para desfrutar de momentos mais simples, com amigos e familiares. Isso nos aproximou mais, pois começou a surgir uma sensação de autenticidade nas relações. Descobrimos que não precisávamos impressionar ninguém, mas apenas estar presentes, ser genuínos. Porém, como toda mudança, esse processo de adaptação teve seus altos e baixos. Às vezes, as velhas inseguranças voltavam à tona, e as dúvidas sobre nossas escolhas retornavam. Mas, com o tempo, aprendemos a lidar melhor com essas situações. A convivência diária e a constância das conversas ajudaram a construir uma base de confiança sólida. E, ao final, conseguimos entender que não havia certo ou errado na maneira como estávamos lidando com nossa casa, mas sim o que funcionava para nós. A rotina, que inicialmente parecia pesada e cansativa, começou a se tornar mais leve. Ao dividirmos as tarefas de maneira mais equitativa, tanto em relação à casa quanto à parte financeira, descobrimos uma nova forma de viver juntos. Era uma forma mais tranquila, com menos pressões externas, e mais focada no que realmente era importante, o equilíbrio. As dificuldades, embora ainda presentes, não pareciam mais insuperáveis. A verdadeira mudança aconteceu quando nos libertamos das expectativas externas. A casa, antes um símbolo de sucesso, passou a ser um lugar de crescimento pessoal. Não era mais uma competição com os outros, mas um reflexo da nossa jornada. Percebi que, em vez de procurar validação externa, deveria olhar para dentro e celebrar o que tínhamos conquistado juntos. A felicidade, na verdade, vinha da paz de espírito e da cumplicidade que fomos capazes de construir. Chegamos a um ponto em que o equilíbrio se tornou mais natural. Cada um sabia exatamente o seu papel, sem que houvesse cobranças. Eu aprendi a delegar mais tarefas a Derek e a confiar em sua capacidade. Ele, por sua vez, começou a se engajar mais nas questões financeiras e na manutenção da casa. Foi interessante perceber como um simples ajuste nas responsabilidades fez nossa convivência mais harmônica. Finalmente, ao olhar para a nossa casa, já não havia como uma grande conquista material, mas como um símbolo de superação. Superamos os desafios, os conflitos internos e as dificuldades externas, e agora ela refletia nossa capacidade de crescer juntos. A casa, antes um peso, tornou-se um verdadeiro lar. E a melhor parte foi que, com todo o processo de adaptação, finalmente entendemos que o importante não é o que temos, mas como nos sentimos ao lado de quem amamos. Quando começamos a pensar sobre tudo o que passamos, uma coisa ficou clara. A nossa jornada não foi apenas sobre a casa, mas sobre nós mesmos. A casa foi o catalisador de mudanças internas que nos permitiram crescer como indivíduos e como casal. As lições que aprendemos ao longo dessa experiência começaram a ser mais valiosas do que qualquer conquista material. O processo de evolução foi, sem dúvida, o que realmente marcou essa fase das nossas vidas. À medida que fomos superando os desafios financeiros, também começamos a explorar novos interesses em conjunto. Derek e eu passamos a dedicar mais tempo para atividades que nos traziam prazer. Viajar, cozinhar juntos e até mesmo praticar esportes tornaram-se novas formas de conexão. Esses momentos nos ensinaram a importância de investir no nosso bem-estar emocional e físico, não apenas no material. Eles criaram novas memórias que, para nós, foram mais significativas do que qualquer valor monetário. Refletindo sobre essa trajetória, percebi o quanto o conceito de sucesso mudou para mim. Antes, eu achava que sucesso era sobre ter uma grande casa,
um bom emprego e o reconhecimento dos outros. Agora, entendo que sucesso está relacionado ao equilíbrio interno, ao crescimento pessoal e à qualidade das relações que cultivamos. O que realmente importa é estar alinhado com nossos valores e objetivos, independentemente do que a sociedade espera de nós. Olhando para trás, sinto uma grande gratidão por tudo o que passamos. Sem essas dificuldades, não teríamos evoluído tanto. A casa, que no início parecia uma grande responsabilidade, tornou-se uma parte importante da nossa história, mas não a definidora. O maior aprendizado foi perceber que, ao focar no que realmente importa, conseguimos transformar as adversidades em oportunidades de crescimento. Isso foi o que realmente fez a diferença. Derek e eu, por fim, descobrimos que nossas maiores conquistas não estavam relacionadas ao que tínhamos, mas ao que fomos capazes de construir juntos. A parceria que desenvolvemos durante todo esse processo foi um dos maiores tesouros que temos. O respeito e a confiança mútua foram os pilares que nos sustentaram. Com isso, fomos capazes de enfrentar qualquer desafio que surgisse, sabendo que estávamos sempre lado a lado. A forma como encaramos as dificuldades financeiras também nos preparou para outros aspectos da vida. Aprendemos a ser mais resilientes, a enfrentar os imprevistos de maneira mais calma e a não deixar que a pressão externa nos influenciasse. Esse amadurecimento foi essencial para que conseguíssemos continuar crescendo, não apenas como um casal, mas também como indivíduos independentes. Acredito que essa fase nos fortaleceu para os desafios que virão. Ao refletir sobre a nossa casa, percebo que ela se tornou um símbolo de resiliência. Não era mais um reflexo do que possuíamos, mas de como éramos capazes de nos adaptar e prosperar, mesmo diante das adversidades. Esse aprendizado transformador nos ensinou que, mais importante do que ter um lugar bonito para morar, é criar um ambiente de paz, harmonia e amor. Nossa casa se tornou um reflexo de quem somos e do que conseguimos superar juntos. A convivência diária também trouxe mais clareza sobre como devemos lidar com as pequenas tensões do dia a dia. Em vez de buscar a perfeição, aprendemos a aceitar os pequenos erros e imperfeições que fazem parte da nossa rotina. Não há mais espaço para a pressão de ser sempre o melhor ou de ter tudo sob controle. O mais importante agora é estar presente, aproveitar o momento e saber que estamos fazendo o nosso melhor. Diante disso, começamos a traçar novos planos para o futuro, com mais foco no que nos traz felicidade e realização. Não queremos mais nos perder em metas externas ou comparações. Queremos viver de forma mais autêntica, sem as expectativas da sociedade sobre o que deveríamos ser. Esses novos objetivos se baseiam em fortalecer nossa saúde mental e emocional, em buscar a felicidade nos momentos simples e em criar um futuro mais equilibrado. Sabemos que haverá outros desafios pela frente, mas agora nos sentimos mais preparados para enfrentá-los. O processo de adaptação à nova realidade nos deu uma confiança renovada. Já não tememos as dificuldades, mas as encaramos como oportunidades de crescimento. E sabemos que, com o apoio mútuo, podemos superar qualquer obstáculo. A confiança que desenvolvemos um no outro é algo que não pode ser abalado facilmente. A nossa visão sobre o que é importante na vida se tornou muito mais clara. As pequenas coisas, como um jantar simples juntos ou uma conversa sincera no final do dia, passaram a ter um valor imenso. Essas experiências nos aproximaram ainda mais, mostrando que não precisamos de grandes gestos ou conquistas para nos sentirmos realizados. O segredo está nas coisas simples e na profundidade da nossa conexão. Hoje, olhando para o futuro, nossa perspectiva é completamente diferente da que tínhamos antes. Não estamos mais em busca de objetos de sucesso, mas de momentos que realmente valham a pena. A nossa jornada nos ensinou a abraçar o que realmente importa: as relações, a saúde emocional e o bem-estar de todos ao nosso redor. Assim, seguimos em frente, com os pés no chão e com a certeza de que estamos construindo um futuro mais equilibrado e genuíno. A mudança de mindset foi, sem dúvida, o maior presente que pudemos dar a nós mesmos. O dinheiro, as posses e os títulos já não têm o mesmo peso que antes. Agora, nossa felicidade está no que podemos viver, compartilhar e construir juntos, com mais leveza e mais amor. Às vezes, as melhores lições da vida vêm das situações mais desafiadoras. E é com essa perspectiva que olhamos para o futuro, prontos para tudo o que ele nos reservar. Refletir sobre o passado é uma das formas mais poderosas de entender quem somos e para onde estamos indo. Quando olho para tudo o que vivemos, percebo que não foi o que possuímos que fez a diferença,
mas o que aprendemos e como nos transformamos com isso. Cada desafio que superamos, cada dificuldade financeira, cada decisão tomada, foi parte fundamental da nossa evolução. Às vezes, os maiores tesouros não estão no material, mas nas lições que carregamos para a vida. A casa que compramos no começo, e que parecia ser a nossa grande conquista, acabou se tornando apenas um marco de nossa jornada. Ao longo dos anos, percebemos que ela não definia quem éramos ou o que éramos capazes de alcançar. A verdadeira conquista estava na maneira como lidamos com os altos e baixos da vida, no esforço contínuo para melhorar, mesmo quando as coisas não estavam como imaginávamos. A verdadeira riqueza estava nas experiências e não no valor da casa. Para nós, o mais importante foi aprender a viver com menos, mas com mais significado. No começo, achávamos que precisávamos de tudo para sermos felizes, mas com o tempo, aprendemos a valorizar o que realmente importa. Momentos simples, a presença um do outro e a paz que conseguimos cultivar em meio ao caos. A vida se tornou mais leve quando paramos de buscar a aprovação dos outros e começamos a definir nossa própria felicidade, baseada em valores mais profundos. Com o tempo, desenvolvemos a capacidade de desacelerar e observar. Passamos a ver que a vida não precisa ser uma corrida constante. Ao longo da jornada, aprendemos a desacelerar, a apreciar as pequenas vitórias diárias e a ser mais gratos pelas coisas que temos. Não era mais sobre alcançar um objetivo externo, mas sobre viver com propósito e apreciar cada passo do caminho. A cada dia, entendemos que a vida é feita desses pequenos momentos de clareza e equilíbrio. Aprendemos também que a flexibilidade é fundamental. Durante os períodos difíceis, era fácil se apegar à ideia de que as coisas precisam ser feitas de uma maneira específica. Mas, ao longo do tempo, entendemos que a vida é imprevisível e que o importante não é controlar tudo, mas saber como reagir e adaptar-se. A habilidade de flexibilizar nossas expectativas e ser mais gentis conosco e com os outros foi uma das maiores lições que levamos de todo esse processo. A convivência com Derek, especialmente nesses momentos de tensão e transformação, nos ensinou a importância do diálogo aberto e honesto. Antes, muitas vezes, as discussões eram sobre quem estava certo ou errado. Hoje, entendemos que o mais importante é entender o outro, escutar e buscar soluções juntos. O crescimento como casal passou a ser mais sobre parceria do que sobre individualismo. Aprendemos que, juntos, somos mais fortes. Hoje, sabemos que o futuro não é algo a ser temido, mas algo a ser planejado com base nos aprendizados do passado. O que conquistamos até agora é fruto de um trabalho conjunto, de superação e de aprendizado. Não temos todas as respostas, mas temos a confiança de que, independentemente do que o futuro nos reserve, estaremos preparados para enfrentá-lo. O importante é seguir com coragem, com a cabeça erguida e com o coração aberto. A nova forma de ver o futuro também envolveu redefinir o que significa sucesso. Antes, acreditávamos que sucesso era alcançar grandes objetivos materiais, como comprar a casa dos nossos sonhos ou atingir uma posição profissional elevada. Agora, sabemos que sucesso é viver em equilíbrio, com saúde mental, física e emocional. Sucesso é ter relações profundas, ser genuíno e aprender a viver com o que temos, valorizando o processo e não apenas o fim. Em nossa busca por um futuro mais equilibrado, decidimos que não queremos mais viver no piloto automático. Queremos estar mais presentes no agora, buscando viver com menos pressa e mais gratidão. O futuro é, na verdade, uma extensão do presente, e não há como alcançar um futuro feliz se não tivermos paz e harmonia no momento presente. Para nós, a chave para um futuro bem-sucedido é aprender a aproveitar o presente e agir com propósito. Nossa jornada também nos levou a refletir sobre como queremos impactar o mundo à nossa volta. O que realmente queremos deixar para as futuras gerações? Quando nos perguntamos isso, percebemos que o maior legado que podemos deixar é a forma como vivemos e a maneira como tratamos os outros. Não são os bens materiais que ficam, mas os valores e as boas ações. Queremos ser lembrados por sermos pessoas generosas, atenciosas e comprometidas com a verdade. O processo de autoconhecimento que tivemos ao longo dessa jornada foi crucial. Quando começamos a entender nossas próprias necessidades e limitações, conseguimos lidar melhor com os desafios. Cada obstáculo que surgia se tornava uma oportunidade de aprender mais sobre nós mesmos. Essa consciência nos ajudou a tomar decisões mais conscientes e a agir de maneira mais alinhada com nossos valores. A clareza interna se refletiu diretamente em nossas ações externas.
Hoje, estamos mais conscientes da importância de cultivar o equilíbrio emocional. Entendemos que as emoções não devem ser ignoradas ou suprimidas, mas acolhidas e compreendidas. Aprendemos que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física e que devemos buscar constantemente formas de cuidar de nossa mente e emoções. O autocuidado passou a ser parte fundamental da nossa rotina diária, assim como o cuidado com o corpo e a alimentação. Olhando para o futuro, sabemos que os desafios não vão desaparecer, mas estamos prontos para enfrentá-los com uma nova perspectiva. Sabemos que não importa o que aconteça, sempre teremos a capacidade de nos adaptar, aprender e crescer. A confiança em nós mesmos e um no outro nos dá a força necessária para seguir em frente. Estamos mais preparados para viver uma vida autêntica, onde nossas ações estão em harmonia com o que realmente acreditamos e valorizamos. Por fim, a maior lição que aprendemos é que o futuro é construído no presente. Tudo o que fizemos até agora foi uma preparação para o que está por vir. Não é sobre alcançar grandes marcos ou ter grandes riquezas, mas sobre viver de forma autêntica, aprendendo a cada dia e sendo grato por cada experiência. O que importa é continuar avançando, sempre com integridade, coragem e com a certeza de que estamos no caminho certo. A vida, com todas as suas surpresas, nos leva a lugares que nunca imaginamos. Cada experiência, boa ou ruim, nos transforma, moldando quem somos e nos preparando para o que está por vir. Ao refletir sobre tudo o que vivemos, fico impressionado com a força interior que desenvolvemos ao longo do tempo. As dificuldades não nos quebraram, ao contrário, nos fizeram mais resilientes, mais determinados a seguir em frente. Aprendemos que cada desafio é, na verdade, uma oportunidade de crescimento. Quando olhamos para o passado, vemos como éramos inexperientes em muitos aspectos da vida. Achávamos que tudo deveria ser perfeito, sem erros ou falhas. Mas, com o tempo, aprendemos que as imperfeições fazem parte da jornada. Agora, entendemos que cada erro é uma chance de aprender, de corrigir o rumo e de fazer melhor da próxima vez. Não tememos mais falhar. Encaramos isso como um passo necessário para o sucesso. Os momentos de crise que enfrentamos ao longo dos anos, especialmente nas questões financeiras, nos ensinaram a importância da perseverança. Houve momentos em que parecia que tudo estava perdido, que não conseguiríamos seguir em frente. Mas, em vez de sucumbir à desesperança, buscamos alternativas, soluções criativas e nunca desistimos. A resiliência foi cultivada, não como uma habilidade, mas como uma mentalidade. Acreditamos que o sucesso só vem quando somos capazes de seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Durante nossa jornada, descobrimos o poder da paciência. Em um mundo onde tudo parece acontecer rapidamente, aprendemos a desacelerar e a dar espaço ao tempo para agir. As coisas boas vêm para aqueles que sabem esperar e que entendem que a paciência é uma virtude necessária para qualquer processo. Ao longo dos anos, passamos a respeitar o tempo como um aliado, e não como um inimigo. A pressa, que antes nos consumia, agora é vista com cautela. A relação com as finanças também passou por uma transformação significativa. No início, achávamos que dinheiro era sinônimo de felicidade e estabilidade. Contudo, descobrimos que a verdadeira paz financeira vem da conscientização e do planejamento. Aprendemos a viver dentro dos nossos meios, a economizar para o futuro e a gastar com sabedoria. Não é sobre ter mais, mas sobre saber o que fazer com o que temos. Isso nos trouxe uma sensação de segurança e liberdade. Ao longo dessa jornada, descobrimos o quanto é importante cuidar da saúde mental e emocional. Antes, estávamos tão focados no trabalho e nas obrigações que negligenciamos nossa saúde psicológica. A pressão constante de ser produtivo nos levou a momentos de esgotamento. Mas, quando começamos a dar mais atenção ao nosso bem-estar emocional, as coisas mudaram. Hoje, sabemos que saúde mental é tão crucial quanto saúde física, e fazemos questão de manter um equilíbrio saudável. A convivência com os outros, especialmente com a família e amigos, também nos ensinou valiosas lições. Por mais que o trabalho e os compromissos profissionais sejam importantes, nada é mais valioso do que as relações verdadeiras. Aprendemos que as conexões humanas são essenciais para nosso bem-estar, e que devemos cultivá-las com dedicação e carinho. A solidão pode ser uma oportunidade de autoconhecimento, mas a companhia dos outros traz alegria e apoio nos momentos difíceis. O autoconhecimento se tornou um dos pilares do nosso crescimento. Quando começamos a refletir sobre quem realmente somos, nossas fortalezas e fraquezas,
nossas verdadeiras paixões, tudo mudou. Não estávamos mais vivendo para agradar aos outros ou seguir um caminho pré-estabelecido. Agora, vivíamos para nós mesmos, buscando a autenticidade. O processo de autoexploração foi doloroso em alguns momentos, mas foi a chave para nossa liberdade emocional e mental. Nossa forma de ver o futuro também mudou radicalmente. No início, tentávamos controlar tudo, planejando cada passo e antecipando cada possibilidade. Com o tempo, aprendemos a ser mais flexíveis e a confiar mais em nossa capacidade de adaptação. O futuro, agora, não é algo a ser temido ou antecipado, mas algo a ser vivenciado com coragem e confiança. Aceitamos que, apesar dos desafios, o futuro está sempre em constante mudança, e cabe a nós moldá-lo. O perdão foi uma lição difícil, mas essencial. Ao longo dos anos, nos deparamos com situações que nos fizeram questionar a importância do perdão. Havia mágoas, ressentimentos, mas, com o tempo, entendemos que o perdão é uma forma de libertação, não para o outro, mas para nós mesmos. Aprender a perdoar não significou aceitar os erros dos outros, mas sim liberar o peso que essas mágoas carregavam. Hoje, sentimos que a paz interior só é possível quando deixamos o rancor de lado. Agora, conseguimos ver as coisas de uma maneira mais equilibrada. Não nos deixamos mais consumir pelas pressões externas ou pelas expectativas dos outros. Aprendemos a dizer não quando necessário, a estabelecer nossos próprios limites e a priorizar o que realmente importa. A liberdade que sentimos hoje não é apenas externa, mas também interna. Estamos em um ponto da vida onde as opiniões dos outros não nos definem, e isso nos dá uma sensação de leveza e autenticidade. A espiritualidade também desempenhou um papel fundamental em nossa transformação. Embora a vida seja cheia de desafios, encontramos forças em nossa fé e na confiança de que tudo tem um propósito. A espiritualidade, independentemente da forma que ela tome, nos ensinou a ter esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Hoje, temos uma visão mais ampla da vida, entendendo que as dificuldades são parte de um processo maior de crescimento e aprendizado. A relação com o tempo também mudou. Antes, éramos impacientes, querendo que tudo acontecesse rapidamente. Agora, aprendemos que a vida tem seu próprio ritmo e que devemos respeitar esse ritmo. Não se trata de esperar passivamente, mas de entender que o tempo, muitas vezes, traz as respostas que buscamos. A ansiedade pelo futuro diminuiu, pois aprendemos a viver com mais serenidade e confiança no momento presente. Por fim, a transformação que vivemos ao longo dos anos não foi apenas sobre as mudanças externas, mas sobre a mudança interna. Nos tornamos pessoas mais conscientes de quem somos, do que queremos e do que precisamos para sermos felizes. O que antes parecia ser uma corrida desenfreada por conquistas materiais agora é uma caminhada tranquila em busca de paz interior, equilíbrio e propósito. O maior desafio não é o que está à nossa frente, mas como lidamos com o que já carregamos dentro de nós. A vida é feita de escolhas, e todas elas nos conduzem a caminhos diferentes. Quando olhamos para o passado, muitas das decisões que tomamos parecem ter sido determinantes para o nosso destino. O mais interessante é perceber que, embora algumas escolhas parecessem pequenas na hora, elas tiveram um impacto profundo em nossa trajetória. Essas experiências, sejam boas ou difíceis, moldaram a nossa visão de mundo e nos ensinaram lições valiosas. Cada passo dado, mesmo com dúvidas, teve um propósito maior. Durante muito tempo, achávamos que o sucesso estava atrelado a objetivos tangíveis, como dinheiro, status ou reconhecimento. No entanto, com o tempo, aprendemos que o verdadeiro sucesso está na satisfação interna, na paz de espírito e na harmonia com nossos valores. Quando deixamos de buscar a validação externa, encontramos a verdadeira liberdade. As realizações pessoais, aquelas que não são vistas, tornaram-se mais importantes. O crescimento emocional, a maturidade e a sabedoria adquirida ao longo do tempo são as maiores conquistas. Uma das maiores transformações em nossa vida foi perceber que a felicidade não está em algo concreto, mas na jornada. Não importa o que conseguimos alcançar, mas o que aprendemos ao longo do caminho. No início, a pressão para ser bem-sucedido nos impedia de aproveitar os momentos simples, os pequenos detalhes. Hoje, sabemos que a felicidade está em viver o presente, em dar valor a cada pequena vitória e em aprender com cada dificuldade. A vida é feita de momentos, e cada um deles é uma oportunidade de crescimento. Ao refletirmos sobre as experiências que mais marcaram nossa vida, percebemos que as maiores lições vieram dos momentos de dificuldade.
Quando tudo parecia perdido, foi nesse ponto que encontramos nossa força interior. A adversidade, em vez de nos quebrar, nos ensinou a ser resilientes. Aprendemos a confiar mais em nós mesmos e a acreditar que, mesmo nos piores momentos, podemos encontrar soluções. Cada desafio foi uma escola que nos preparou para o que viria a seguir. Em momentos de crise, a importância da solidariedade e do apoio mútuo se revelou de forma ainda mais clara. Descobrimos que o sucesso não é uma jornada solitária. São as pessoas ao nosso redor, familiares, amigos e até mesmo colegas de trabalho, que nos ajudam a seguir em frente. O apoio daqueles que nos compreendem é essencial para a nossa resiliência. Juntos, superamos obstáculos que pareciam intransponíveis. A força da união e o cuidado mútuo são fundamentais para atravessar as tempestades da vida. Com o tempo, aprendemos a dar mais valor ao autoconhecimento. Antes, éramos movidos por expectativas externas, tentando nos encaixar em moldes que a sociedade impunha. No entanto, ao nos depararmos com o verdadeiro eu, percebemos que a felicidade está em ser autêntico. O processo de nos conhecermos profundamente não foi fácil, mas essencial para a nossa evolução. A verdadeira liberdade vem quando conseguimos ser fiéis a quem somos, sem máscaras ou subterfúgios. Uma das coisas que mais mudou em nossa forma de pensar foi a visão sobre o fracasso. Antes, falhar era algo a ser temido, algo que não deveria acontecer. No entanto, com o tempo, entendemos que o fracasso não é o fim, mas sim uma parte essencial do processo de aprendizado. Cada erro nos ensina algo novo, nos mostra onde precisamos melhorar e nos prepara para tentar novamente. Aprendemos a falhar com graça e a transformar nossos erros em oportunidades de crescimento. A ideia de fazer o que amamos também se tornou uma prioridade. Durante muito tempo, nos dedicamos a seguir um caminho que parecia ser o certo, mas que não nos preenchia verdadeiramente. Quando começamos a buscar o que realmente nos trazia prazer e satisfação, nossa vida tomou um novo rumo. Fazer o que amamos não significa apenas seguir uma carreira dos sonhos, mas também encontrar alegria nas pequenas coisas do dia a dia. A paixão é o combustível que nos mantém em movimento, mesmo diante dos obstáculos. Aprender a viver com menos também foi uma das grandes lições que a vida nos trouxe. Antes, éramos movidos pela busca incessante por bens materiais, acreditando que a felicidade estava em possuir mais. Contudo, com o tempo, percebemos que a verdadeira riqueza está nas experiências e nas relações que cultivamos. Menos coisas, mais tempo, mais momentos e mais significados. Hoje, nosso foco não está em acumular, mas em viver com propósito e simplicidade. À medida que os anos passaram, a perspectiva sobre o tempo também mudou. Quando éramos mais jovens, tínhamos a sensação de que o tempo era infinito e que sempre teríamos mais oportunidades. No entanto, com o passar do tempo, aprendemos que a vida é curta e que devemos aproveitar cada momento. O tempo, que antes parecia abundante, agora é tratado com mais respeito. Cada dia é visto como uma oportunidade única de crescer, aprender e criar memórias. O conceito de sucesso, que antes estava ligado a alcançar grandes objetivos e conquistar status, evoluiu. Hoje, entendemos que o sucesso está em viver com integridade, em ser fiel aos nossos princípios e em contribuir para o bem-estar dos outros. O sucesso não é uma linha de chegada, mas sim um processo contínuo. Quando nos dedicamos a melhorar a nós mesmos e ao nosso entorno, conseguimos alcançar uma satisfação verdadeira. O sucesso não é medido pelo que possuímos, mas pelo impacto positivo que causamos. A ideia de liberdade também foi revista ao longo dos anos. Liberdade não é fazer o que queremos a todo momento, mas sim a capacidade de escolher como queremos viver. Ao longo da vida, aprendemos que a verdadeira liberdade vem quando paramos de nos preocupar tanto com a opinião dos outros. A liberdade interna, aquela que nos permite ser autênticos e viver conforme nossos próprios valores, é a que realmente importa. Hoje, buscamos a liberdade de viver nossa verdade, sem amarras ou limitações impostas por expectativas externas. A espiritualidade também desempenhou um papel importante em nossa jornada. Quando nos deparamos com momentos de dúvida ou insegurança, foi a fé que nos deu força. Não importa a religião ou crença, mas a confiança de que há algo maior que nos guia. A espiritualidade nos deu uma perspectiva mais ampla sobre a vida, nos ensinando a ter paciência e a aceitar as coisas que não podemos controlar. A fé, em qualquer forma que ela se manifeste, nos dá um senso de propósito e nos mantém motivados a seguir em frente. Por fim,
A maior lição que aprendemos ao longo de nossa jornada foi a importância do equilíbrio. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de encontrar harmonia entre todas as áreas da vida. O equilíbrio entre trabalho, família, saúde e lazer é essencial para viver plenamente. Ao longo dos anos, conseguimos entender que a vida não é sobre escolher um caminho e seguir rigidamente, mas sobre fazer escolhas conscientes que nos permitam viver com plenitude e paz de espírito. Ao longo de nossa jornada, percebemos que a vida nunca é linear. É cheia de altos e baixos, momentos de clareza e outros de confusão. O que pensávamos ser certo, muitas vezes se revela errado, e o que julgávamos impossível, com o tempo, se torna alcançável. A realidade, com suas surpresas, nos desafia constantemente a nos adaptarmos e a superarmos nossas limitações. Não há como prever todos os eventos, mas podemos escolher como reagir a eles. Quando entramos na fase adulta, o peso das responsabilidades começa a se tornar mais evidente. As escolhas que antes eram mais simples, agora envolvem consequências mais profundas. É necessário aprender a equilibrar nossas ambições pessoais com as necessidades dos outros. O compromisso com a família, o trabalho e os projetos pessoais exige um nível de maturidade e discernimento que nem sempre tínhamos quando éramos mais jovens. A vida adulta é, sem dúvida, um teste constante de nossas capacidades e de nossa resiliência. A cada novo desafio, temos a oportunidade de aprender algo novo sobre nós mesmos. Muitos desses desafios surgem quando menos esperamos, como verdadeiros testes de fogo. Nesses momentos, descobrimos o quão forte realmente somos e o que somos capazes de fazer quando somos colocados à prova. O importante não é evitar os obstáculos, mas aprender a superá-los. A verdadeira força está em como reagimos diante das adversidades, e como nos levantamos após cada queda. Ao longo dessa trajetória, também fomos desafiados a redefinir nossos conceitos sobre sucesso. Durante muitos anos, associávamos o sucesso a conquistas materiais ou a um certo status na sociedade. No entanto, a verdadeira definição de sucesso foi se transformando à medida que experimentávamos a vida. O sucesso não é uma linha de chegada, mas uma jornada contínua de autodescoberta, crescimento e contribuição para o bem-estar dos outros. A satisfação pessoal é a maior conquista. Com o tempo, ficou claro que a felicidade não está em conquistar o que desejamos, mas em como nos relacionamos com o que temos. As pequenas vitórias do dia a dia, como momentos de conexão genuína com pessoas queridas, e a paz interior alcançada por meio de escolhas mais conscientes, tornaram-se mais valiosas. A felicidade não precisa ser grandiosa, ela pode ser encontrada nas coisas simples, nos gestos de carinho e na aceitação de quem somos. Encontrar alegria nas pequenas coisas tornou-se uma prioridade. Foi quando começamos a buscar um propósito mais profundo que nossa vida realmente começou a fazer sentido. Antes, éramos guiados pelo desejo de alcançar objetivos estabelecidos pela sociedade, mas, com o tempo, passamos a questionar o que realmente queríamos alcançar. Encontrar um propósito que nos fosse pessoalmente significativo fez toda a diferença. Agora, nossas ações são movidas por um desejo de deixar um impacto positivo no mundo, por mais pequeno que ele seja. O propósito nos guia e nos mantém firmes. Entendemos também que as relações humanas são fundamentais para o nosso bem-estar. Passamos a valorizar ainda mais as pessoas que estão ao nosso redor, reconhecendo a importância dos vínculos afetivos e da troca genuína. A convivência com amigos, familiares e até colegas de trabalho passou a ser vista não apenas como uma necessidade, mas como uma fonte de enriquecimento pessoal. O apoio mútuo é essencial, e a construção de uma rede de relacionamentos saudáveis tem sido uma prioridade. À medida que as responsabilidades aumentaram, aprendemos a lidar melhor com o estresse e a pressão. Antes, qualquer desafio era um motivo de grande ansiedade. Hoje, com mais experiência e autoconhecimento, conseguimos perceber que o estresse não é um inimigo, mas uma resposta natural do corpo diante da pressão. Aprendemos a canalizar essa energia de maneira produtiva, buscando soluções práticas em vez de nos deixarmos consumir pelas preocupações. O equilíbrio emocional se tornou uma prioridade. A autoconsciência foi outra conquista significativa ao longo dessa caminhada. Antes, agíamos muitas vezes de forma impulsiva, sem refletir sobre nossas escolhas e ações. Com o tempo, entendemos que a reflexão constante sobre nossos comportamentos e decisões é essencial para o nosso crescimento. Aprendemos a identificar nossos pontos fortes e fracos, a lidar com nossas inseguranças e a celebrar nossas vitórias.
O autoconhecimento nos proporciona clareza e nos ajuda a viver de forma mais autêntica. A necessidade de aprender a lidar com a incerteza também se tornou uma lição importante. Vivemos em um mundo em constante mudança, e a ideia de controle absoluto sobre nossa vida é uma ilusão. Compreendemos que a verdadeira habilidade está em saber lidar com a imprevisibilidade da vida, aceitando que nem tudo pode ser planejado. Adaptar-se às mudanças e ser resiliente diante das surpresas do caminho nos permite continuar avançando, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. A importância do descanso e da renovação também ficou clara ao longo do tempo. Quando éramos mais jovens, tendíamos a achar que trabalhar incessantemente era a chave para o sucesso. No entanto, com a experiência, entendemos que o descanso não é um luxo, mas uma necessidade. Momentos de pausa nos permitem recarregar nossas energias, refletir sobre nossas escolhas e nos preparar para os desafios que virão. O equilíbrio entre trabalho e lazer é essencial para nossa saúde mental e física. À medida que os anos foram passando, começamos a enxergar a vida de uma maneira mais ampla e profunda. O que parecia ser uma corrida contra o tempo se transformou em uma jornada de aprendizado e evolução. Aprendemos a apreciar o presente, a estar mais conscientes de nossos sentimentos e a cultivar gratidão pelas pequenas coisas. Cada etapa da vida, com suas alegrias e dificuldades, tem sido uma oportunidade para nos tornarmos mais completos, mais sábios e mais gratos. Ao refletirmos sobre todas essas lições, percebemos que a vida não é sobre chegar a um destino final, mas sim sobre viver com intenção. Cada escolha, cada passo dado é parte de um processo contínuo de evolução. O mais importante é como nos sentimos ao longo da jornada, como nos relacionamos com os outros e como conseguimos impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Cada momento é uma oportunidade de crescimento e de construção de um legado. Por fim, aprendemos que a verdadeira medida do sucesso é o impacto que deixamos na vida das pessoas e no mundo. O que realmente importa não é o que acumulamos, mas o que compartilhamos. A generosidade, a empatia e a capacidade de ajudar os outros são o que dão sentido à nossa existência. A verdadeira riqueza está nas relações que construímos e no bem que fazemos, e isso é o que realmente permanece.